Então, como sabem, mudou-se do Ministério da Educação, mas acho que esse é um bom momento para falar da incoerência da ideia de educação pública em Angola. Porque esse artigo aqui da DW sobre o assunto ilustra três coisas que não fazem sentido, que é o seguinte: o ensino público universal, a qualidade do ensino e a valorização do professor. Então, se você falar com um angolano médio, especialmente se comenta política ou se é politicamente ativo, ele vai te dizer que o governo angolano tem que dar educação pública e universal a todas as crianças e que não pode ter, entre aspas, crianças fora do sistema de ensino público. Não dizem público, mas é o que eles querem entender, público. Porém, o artigo 109 da Constituição diz apenas que o Estado tem que promover o acesso de todos ao ensino. E até diz na terceira parte do artigo que este ensino pode ser por iniciativa privada particular ou cooperativa. Ou seja, não existe em Angola um direito à educação pública, gratuita, universal. E quando as pessoas comentam sobre esse assunto e dizem, por exemplo, que há crianças que estão, entre aspas, fora do sistema de ensino, não estão a dizer que essas crianças não estão a estudar, mas que essas crianças não estão na escola pública. Então, se o teu filho está no CAT e não está no ensino público, isso é problema de alguém? Se teu filho está num colégio, o colégio Ebenezer do Palanca, e por isso não está no ensino público, isso é um problema para alguém? Não, não é. Mas, infelizmente, essa ideia aqui do ensino público gratuito e universal é uma forma de propaganda política criada por pessoas que querem criar agitação. E eles se aproveitam, por exemplo, do facto de que, do ponto de vista da política econômica, muitos angolanos pensam como o cachorro. Porque o cachorro, quando a comida está no prato dele, o cachorro é capitalista, ninguém pode tocar, ele pode te morder. Quando a comida está no prato de outra pessoa, do dono, o cachorro vira comunista, porque o cachorro quer comer e porque ele quer comer, ele acha que comer é o direito dele. Então, porque as pessoas querem educação gratuita, então a educação gratuita vira um direito. E quem vai pagar? Porque até as pessoas imaginam que Angola é um país rico, mas como já expliquei em outro vídeo, Angola não é um país rico e os angolanos nem pagam imposto suficiente para sustentar esse tipo de estado de previdência que querem imitar de outros países. Vão dizer que não, em Portugal tem isso, na França tem isso. Você não está em Portugal, você não está na França, você não é francês, você não é português, você é angolano, então faça aquilo que é possível para você como angolano. Continuemos. Essa ideia é ainda incoerente porque é o seguinte: proclamar um direito sem ter os meios de o aplicar é uma fraude. É você simplesmente se aproveitar da ingenuidade das pessoas. Porque é o seguinte: isso não é possível você ter educação pública universal em Angola, porque para já não há meios. Angola não é um país rico. Nós não temos uma renda petrolífera que nos permite manter um estilo de vida aceitável para todo mundo sem a nossa participação na economia, como Dubai, Arábia Saudita. Segundo, e aliás, né, o Angola nem paga imposto suficiente para sustentar isso. Depois, há uma questão da ausência de limites. Se o governo construir escola para todos os alunos hoje, todo mundo está na escola pública, amanhã vai nascer mais 1 milhão de crianças angolanas que vão precisar de novas salas de aulas. E o ano seguinte, assim para diante. Todos os anos, há 1 milhão de novos alunos que entram no ensino público no país inteiro, não, desculpa, que entram no sistema de ensino. Então, não há limite no número de alunos. E os pais desses alunos não pagam impostos suficientes para custear esse ensino público, como acontece em outros países. Depois, isso é um desperdício de recursos. Porque é o seguinte: o Estado tem que fazer aquilo que só o Estado consegue fazer. Porque se o Estado não cumprir o seu papel, você tem coisas por se fazer, porque a iniciativa privada não vai conseguir entrar. Então, aquilo que a iniciativa privada pode fazer, deixa que faça. Porque é o seguinte: especialmente as escolas primárias, não tem nada de complexo aí. São 4 paredes, um professor que vai cuidar de 30 alunos. Por que é que isso tem que ter um ministério? Bom, para terminar, eu escrevi um artigo, né, sobre o que significa ter direito à educação. Quem que estiver interessado pode ver isso aí no meu blog. Continuando. O conceito de qualidade do ensino em Angola é meio que cômico, porque, primeiro, a escola e o professor providenciam apenas instrução, que é a primeira parte da educação. O aluno tem que receber essa instrução e se educar. Mas em Angola, os alunos não têm responsabilidade. Aliás, porque nós não responsabilizamos os alunos. Quando eles fracassam na sua educação e depois fracassam na vida, as pessoas vão culpar o governo, porque o governo não deu emprego, vão culpar a família, porque a família são feiticeiros, certo? E
E você tem depois esse discurso irresponsável de pessoas como o Ginito, que são contra a educação, que vão dizer que o importante é ter visão, que permita a essas pessoas viver em paz. Afinal de contas, mesmo que eu não estudei, o importante é eu ter visão. Não, não funciona assim. Nós só vamos ter melhoria da educação em Angola quando os alunos forem responsabilizados pelo seu fracasso. Até porque há meios suficientes gratuitos, como YouTube, bibliotecas, Wikipédia, que possa permitir que alguém se eduque. Por isso que você vê que há bons alunos em péssimas escolas que decidem se educar apesar de ter maus professores e maus alunos em boas escolas que decidem não se educar apesar de terem tudo que é necessário para poder se educar. Continuando. Ainda sobre a questão da qualidade do ensino. Então, parece que em Angola os professores não são responsáveis pela qualidade do ensino, o que é incoerente. Como é que você tem um país sem qualidade de ensino no qual nenhum professor é despedido por incompetência? Não é possível. E é ainda mais cômico porque estes professores vão dizer que eles não estão dando aula em condições porque não estão a ser, entre aspas, valorizados. Precisam de aumentar os seus salários. Então, calma só. Então, vocês sabem como dar aula em condições, mas não o fazem porque querem mais dinheiro. Ou seja, vocês são imorais. Vocês estão a dar aulas sem condições de propósito. Obviamente que isso é uma mentira, porque, como diz Aristóteles, você é aquilo que você faz. É impossível que alguém que dá péssimas aulas durante 10 anos, entre aspas, porque não está a ser valorizado, vai de repente virar um excelente professor só porque aumentaram o salário em 25%. Não existe, é impossível. E, aliás, eu vou deixar aqui o desafio às pessoas que digam-me qual foi o aumento da qualidade do ensino em Angola decorrente dos aumentos de salário dos professores do ensino público nos últimos 10 anos. Eu deixo aqui o desafio. Se aumentar o salário melhora a qualidade da educação, qual foi o aumento da qualidade que aconteceu nos últimos 10 anos? Continuando. Angola precisa ter uma política de ensino liberal. Isso vai permitir reduzir a agitação política, vai atender o desejo real que as pessoas têm por educação e vai responsabilizar todas as partes, Estado, alunos e encarregados. Porque o Estado tem o dever de criar instituições e sustentar cursos que não são rentáveis para a iniciativa privada. Talvez porque precisa de muito capital ou porque o prazo de rentabilidade é muito longo. E os alunos têm que ser responsabilizados pelo seu fracasso. E os encarregados têm que pagar o custo da educação para saber quantos filhos você quer ter. Porque é fácil você ter 10 filhos se você sabe que quem vai educar é o Estado, ou seja, os outros. Se for você, vais ver que não. Eu só tenho dinheiro para 3 filhos, então, e eu só tenho paciência para educar 3 filhos, então só vou educar esses 3 filhos. E os professores têm que ser despedidos. Os professores incompetentes têm que ser despedidos. Para terminar, eu vou trazer aqui esse assunto das escolas precárias, porque isso ilustra muito bem a incoerência da ideia de educação pública que nós temos em Angola. Porque quando as pessoas publicam esse tipo de foto na rede social, a mensagem é que o Estado fracassou porque você tem crianças a estudar nesta escola sem condições. Quando, na verdade, a mensagem correta da imagem é que os pais dessas crianças são uns irresponsáveis, porque o Estado já cumpriu o seu papel aqui, providenciando aquilo que é mais difícil, que é um professor. Porque neste tipo de comunidade, obviamente que os pais não vão ter o suficiente para sustentar o salário de um professor que ganha 200 mil ou 300 mil kwanzas. Para essa comunidade pode ser difícil. Então, o Estado já providenciou isso. Agora, a sala de aula onde os alunos têm que estudar, isso é uma coisa que está no alcance da comunidade. Até porque nenhum dos pais dessas crianças dorme debaixo de árvores. É uma boala. Tem cubatas, tem casas. Então, como os pais constroem suas próprias casas, podem se juntar em comunidade para construir uma sala de aula para os seus filhos. Os filhos estão sentados nesses banquinhos aí. Os pais não poderiam se juntar-se em comunidade e, olha, vamos construir bancos em condições carteiras para os nossos filhos. Pelo menos bancos iguais às igrejas. Um banco de madeira, como na igreja, e umas mesinhas para as crianças poderem escrever. Não fazem isso. Cada um dá aí um banquinho para o seu filho, ou seja, o mínimo de conforto para o seu filho e lava as mãos. E isso não é apenas um problema das pessoas do mato. Porque as pessoas da cidade, o que é que eles fazem? O importante é a escola ser gratuita. Se ele vive no Catinton e a escola é no Benfica, a escola é no Kazenga, Sandinga. O importante é que ele não paga nada para educar seu filho. Ele já foi. O máximo que ele fez foi inscrever a criança na escola. O resto está nem aí. Então, quando você tem educação pública, essa ideia de educação pública e universal gratuita, os pais não estão interessados nem sequer no conforto dos seus filhos na escola,
e muito menos na qualidade do ensino. Nem sequer é problema dos pais. Por isso que essa ideia incoerente tem que chegar ao seu fim em Angola.